Salve galera! Mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História, chegando no mês de junho, mês de Copa do Mundo. Daqui a poucos dias você, nós estaremos desfrutando de mais uma Copa do Mundo a ser realizada dessa vez com sede tripla na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. E como não poderia ser diferente, o canal O Esporte na História está no clima de Copa e já víamos fazendo isso nos meses anteriores. Vamos seguir com mais força ainda nos meses de junho e julho. Todos os vídeos do canal esse mês, a nossa programação já foi postada no YouTube, nas nossas redes sociais. Todos os vídeos serão destinados a abordar o tema das Copas do Mundo e suas histórias. Então, hoje a gente começa com o projeto Esporte Livros, que é postado o vídeo todo dia primeiro de cada mês, né? Então, a gente vai falar de um livro hoje que aborda a temática da Copa do Mundo, já já eu apresento para vocês. No dia 8 a gente vai ter no Futebol em Histórias uma história. Vamos contar um pouco da história do tricampeonato do Brasil nas Copas do Mundo, falando das Copas de 58, 62, 70 e esse ciclo todo entre 58 e 70, inclusive da perda em 66 e o que foi até chegar no tricampeonato no México. Depois temos uma entrevista no dia 15 com o Gilmar Machado, jornalista, professor, historiador, que está lá nos Estados Unidos nesse momento para cobrir a Copa do Mundo e ele vai falar um pouco conosco, tanto da sua trajetória no jornalismo, no esporte, na docência, na história, mas principalmente do contexto da Copa de 2026, em que ele estará lá trabalhando, cobrindo a seleção brasileira, como já vem fazendo desde o contexto da Grande Jacomari, no cenário da convocação e preparação da seleção ainda aqui no Brasil. E para finalizar, no dia 22 de junho, a gente vai ter no projeto sobre a Colômbia, o esporte na Colômbia, a gente vai falar um pouco sobre a geração dos anos 90 da Colômbia, que mexeu com a estrutura social e identitária do país acerca do futebol, né? Foram três Copas seguidas, a Colômbia até então só tinha disputado uma Copa em 62, de repente uma grande geração que joga 90, 94, 98. Vou falar um pouco dessa história para vocês. Então, vários vídeos aí de Copas do Mundo a serem postados esse mês, né? E a gente vai comentando um pouco de suas histórias, suas curiosidades e coisas a mais que aparecem na Copa. Então, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e amigas que gostam do tema do esporte, do futebol, das Copas. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, ativar as notificações, porque isso nos ajuda a seguir em frente com o projeto. E hoje, sem mais delongas, o livro que eu escolhi para falar é esse livro aqui, ó. Copa de 1982, Imprensa, Histórias e Memórias. É um livro organizado pelo pessoal do LEME, né? O LEME, que é o Laboratório de Estudos em Mídias e Esporte da UERJ, fica sediado na Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Tem coordenação do professor Ronaldo Jorge Elau, e esse livro é organizado pelo Ronaldo Elau, pelo professor Álvaro do Cabo, pelo professor Felipe Mostara e pela professora Leda Costa, todos eles vinculados ao LEME. E eu vou rapidamente apresentar, na verdade, quais são os artigos que são escritos nesse livro, né? Quais são os pesquisadores que cada um, com a sua contribuição, a sua investigação, puderam, assim, falar um pouco desse cenário aqui da Copa de 82. É um livro publicado em 2024, que está com uma nova edição para ser publicada nos próximos meses, ampliada e revisada. E aí, no final, eu vou comentar com vocês quais são, para além daqueles artigos que já estão nesse livro, quais são os novos artigos que vão vir na nova edição que vai ser lançada mais à frente. Mas, primeiramente, destacar que esse livro também conta, no final dele, com uma entrevista com o Zico, que era o camisa 10 da seleção brasileira na calor da Copa de 82, e com o Juca Kfouri, grande jornalista que cobriu a Copa, que até hoje está muito atuante no jornalismo esportivo, também formado em ciências sociais, e tem sempre um olhar muito apurado. Então, é um livro que traz essa perspectiva também de diálogo, tanto com atletas que viveram a Copa, como também com jornalistas importantes que viveram aquele Mundial. E são 14 artigos de pesquisadores que estão aqui no presente no livro. Eu vou ler o autor ou autora e o título de cada um, fazendo rápidos comentários, e depois falo da obra que pode vir a ser publicada ainda esse ano, revisada e ampliada desse livro aqui, embrionário, que surgiu, foi publicado em 2024 pela Atena Editora e com financiamento da FAPERJ, organizado pelos quatro docentes que eu já citei aqui do Leme, né? O capítulo um, escrito pelo professor André Alexandre Guimarães Couto, colega, historiador, professor do Cefet aqui no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo de 1982, Jornal dos Esportes, né? Lembrando que o André Couto, ele se materializou na sua trajetória acadêmica investigando as práticas esportivas
muito com uma análise acerca das narrativas jornalísticas e, notadamente, uma expertise em analisar o Jornal dos Esportes, né? Tal como ele já fez na Copa de 50, aqui nesse livro ele contribui falando um pouco sobre como o Jornal dos Esportes abordou a temática da Copa de 82, que não é o nosso objetivo nesse vídeo específico, mas tem todo o cenário, né, da frustração que a Copa de 82 traz para os brasileiros, né? A seleção que tinha muita expectativa de vir a ser campeã, acabou caindo, né, para a Itália, 3-2, aquele desastre que foi essa derrota, para muitos a derrota mais triste, uma das, pelo menos, da história do futebol brasileiro. O capítulo 2 escrito pelos professores, pesquisadores e também organizadores do livro, Álvaro do Cabo e Ronaldo Elal, da ressurreição do jogo bonito à derrota honrada. Representações da campanha brasileira na Copa de 82 na revista El Gráfico. Então eles analisam El Gráfico, que é um periódico que não é brasileiro, mas como eles estão analisando, como que eles estão pensando e vendo essa questão do jogo brasileiro, né? Porque o Elal, principalmente, e o Álvaro analisar Copas do Mundo também na sua trajetória, tem toda uma investigação relacionada ao tipo e estilo de jogo do futebol brasileiro, né? Então, 82 ficou marcado como esse retorno, depois de 70, do jogo bonito brasileiro, apesar da frustração da derrota. Eles analisam um pouco isso nesse artigo, né? O terceiro capítulo é do uruguaio Gastão Laborido, um grande colega também do campo das investigações históricas, sociológicas sobre esporte. Traduzindo para o português, Brasil na Copa de 82, uma visão desde o Uruguai através do Diário ao País. Mais um artigo que fala sobre a perspectiva de pensar o Brasil na Copa de 82 a partir de um periódico uruguaio, que é o País, um dos principais periódicos da América Latina. O Gastão traz aí a contribuição dele nesse sentido, né? Audiano Massarani fala sobre representações acerca da seleção brasileira 82 e sua eliminação da Copa do Mundo na revista World Soccer. Pega o World Soccer, que é uma das revistas aí mais faladas no mundo do futebol globalmente, até hoje é muito comentada. Ele fez uma investigação pensando um pouco dessa relação das representações que surgiram nesse periódico, né? Então, perceba que o livro ele vai muito nessa análise, até por ser de um laboratório ligado à comunicação social, de como os periódicos pensaram, analisaram e falaram sobre a Copa de 82 por diferentes vias, né? 1982, a Copa da Compaixão é o capítulo 5, escrito pela professora Leda Costa, uma das organizadoras do livro e professora da Faculdade de Comunicação da UERJ, e pelo Marcelo Rezende, ou seja, fala também dessa questão das paixões. A Leda também tem uma trajetória grande de investigações acerca de Copas do Mundo, de pensar narrativas de heróis e vilões. Então, é uma pesquisadora que, junto com o Marcelo Rezende, sem dúvida alguma, nesse artigo, traz contribuições para pensar nesse sentido a Copa de 82. Capítulo 6, Felipe Mostaro, outro organizador do livro, escreve O Mestre que Não Encontrou a Sorte. E aí é um artigo que o Mostaro tenta pensar também, se a gente for analisar todo o contexto da seleção brasileira naquela época, existia toda uma narrativa em cima da importância do Tele Santana, né? Que foi um dos grandes técnicos da história do futebol nacional, internacional, técnico daquela seleção de 82. E com ou sem críticas, tinha toda a expectativa dele conseguir levar o Brasil a o que seria até então um tetracampeonato. Então, esse capítulo fala um pouco dessas narrativas relacionadas ao Tele Santana na Copa, né? Capítulo 7, o colega professor da Universidade Federal de São João del Rei, Euclides Couto, fala: Pelé, o cronista? Interrogação e exclamação junto. As ambiguidades da brasilidade na representação da seleção brasileira no jornal La Vanguardia, na Copa de 82. Mais um periódico internacional aí que o Euclides Couto traz também as perspectivas do rei do futebol, né? Que naquele contexto já não era mais atleta profissional. Hugo Moraes, pesquisador também da história e que nos últimos tempos tem feito grandes contribuições nos estudos históricos sobre o esporte na América Latina, notadamente sobre as relações comparativas entre Brasil e Chile, investigou a revista Estádio, triunfos e fracassos nacionais através da cobertura das seleções brasileira e chilena na Copa do Mundo da Espanha de 1982. Então aí, partindo dos periódicos chilenos, as pesquisas e notadamente esse artigo escrito pelo Hugo Moraes. Capítulo 9, escrito pelo grande Bernardo Buarque de Holanda, retrato de grupo, um Mundial de 82 nos relatos orais dos jogadores da seleção, ou seja, fazendo uma análise, né, dos relatos que os atletas daquela época da seleção, que ficou marcada por fracasso, mas ainda é vista como uma das maiores seleções, talvez a maior seleção brasileira que não ganhou uma Copa. Tem todo o debate aí com a de 2006, com a de 50 que foi vice, mas 82 acaba largando na frente aí na opinião de muitos. O capítulo 10 é um capítulo escrito por mim,
Eduardo Souza Gomes. A renúncia ao Mundial FIFA, uma análise da Colômbia a partir da Copa de 82. Aí eu faço uma análise aqui nesse artigo a partir da Copa de 82, mas já pensando no Mundial de 86, que é um tema que a gente até falou no mês anterior aqui no projeto sobre Colômbia, no dia 22 de maio, sobre por que a Colômbia renunciou à organização da Copa de 86, que seria a priori destinada ao país, acabou ocorrendo no México. E a negativa da Colômbia começa no calor da Copa de 82 na Espanha. E aí eu pego alguns periódicos colombianos, notadamente El Tempo, El Espectador, El Colombiano, dentre outros que me ajudaram a refletir e pensar como o calor da Copa de 82, em que a Colômbia não disputou, trouxe narrativas que fizeram com que ela não organizasse em 1986. Então aí tem um artigozinho meu também no livro. Capítulo 11, documentário sobre a Copa na Espanha, de 1982, imagens da seleção brasileira, escrito por Luiz Carlos Ribeiro de Santana, historiador também, amigo do campo, que por 2 décadas ou mais aí tem investigado as relações de cinema, esporte, futebol, dentro da academia, dentro da perspectiva histórica, né? José Carlos Marques, desta vez nem campeões morais. A seleção brasileira na Copa FIFA de 82 é a cobertura da Folha de São Paulo, mas um pesquisador que analisa aí a partir da imprensa, né, pegando a Folha de São Paulo como referência. E aí a gente chega no capítulo 13, escrito pelos pesquisadores Elcio Cornelsen e Marcel Weimelka, Vimelco e Cornel, vocês falam sobre a seleção brasileira da Copa de 82 na cobertura da imprensa alemã, ou seja, dois pesquisadores que se materializaram aí em grande trajetória também falando um pouco sobre a relação de Brasil, Alemanha, o Elcio pesquisa sobre cinema, imprensa alemã, as relações com o esporte. Então eles trazem essa perspectiva também de pensar a narrativa acerca da Copa de 82 e da seleção brasileira na imprensa alemã. O livro finaliza com um artigo do Juan Antônio Simon. Todos somos brasileiros, a imagem da seleção do Brasil no Mundial de 82 através da imprensa espanhola. Isso eu estou traduzindo aqui do espanhol. Simão, que é um pesquisador que traz essa perspectiva da Espanha para pensar essa realidade da Copa de 82 e da seleção nacional, né? E aí, só para a gente finalizando, os artigos que vão entrar no novo livro, né? O novo livro vai ter um nome um pouco diferente, né? Ecos do Mundial de 82, Futebol, Imprensa e Memória, os mesmos organizadores e, como eles mesmos colocam, é uma obra que é estendida e revisada da anterior, né? E são, no caso, todos os trabalhos já citados aqui no livro anterior, mais outros 5 artigos que vão estar no livro também, para além das entrevistas do Juca Kfouri e do Zico já citadas, né? A gente tem como contribuição também no novo livro A Retórica da Perda, o estádio como personagem da tragédia do Sarriá, 40 anos depois, Sarriá onde o Brasil perdeu para a Itália nas quartas de final da Copa. Eu falo quartas de final porque o Brasil estava num grupo, né, um triangular com Itália e Argentina também, e a Itália que passou nesse triangular e foi jogar as semifinais, né? Então, equivale ali o que seria as quartas de final, mas não era um confronto direto, também teve a Argentina nesse grupo. Acabou que o Brasil vence a Argentina, mas não consegue passar pela Itália. Naquela ocasião a gente teve uma vitória da Itália por 2-1 na Argentina, uma vitória do Brasil por 3-1 também sobre a Argentina, e a vitória da Itália sobre o Brasil 3-2. Com isso a classificação italiana para a semifinal, que depois passou para a final e venceu a Alemanha por 3-1 na decisão na Copa da Espanha. E aí, esse artigo novo que eu estou citando aqui, eu estou só abrindo o arquivo do livro que vai ser lançado para dar já um spoiler para vocês. Fala um pouco dessa tragédia do Sarriá, tendo como personagem o estádio, né? Como essa memória do Sarriá ficou. São as professoras e pesquisadoras, e grandes pesquisadoras, Lívia Magalhães, da UF, e Rosana da Câmara Teixeira, com grandes contribuições ambas na história do esporte, do futebol, e mais uma aí para ser colocada no jogo. O Triste Destino de Pacheco, o Torcedor. Memórias afetivas e midiáticas da Copa 82, Edson Gastaldo, outro que tem contribuições assim diversas no campo dos estudos acerca do esporte na comunicação social e outras áreas acadêmicas, trazendo também o seu artigo. Cálcio de Poesia, as narrativas da imprensa italiana sobre a seleção brasileira masculina de futebol na Copa de 82, mais um artigo do Ronald Delau, um dos organizadores do livro e coordenador do Leme. Santo Catenaccio, o discurso sobre o estilo italiano de jogar futebol através, antes e depois da Copa de 82, do Paolo De Muro. Esse é o artigo do De Muro aí acerca do estilo italiano de jogar futebol com base na Copa 82, esse estilo italiano que derrotou o Brasil. E o último artigo incluído nessa nova versão que vai ser lançada, essa foi a única vez que chorei por futebol.
memórias da Copa de 82 em comentários de torcedores no YouTube, ou seja, pegando aí um pouco da galera que hoje em dia fala sobre essa Copa ainda. Letícia Quadros, Débora Galzinski e Fausto Amaro, professor da UERJ também, pesquisador do Leme. Esses são os artigos novos, soma-se aos que eu já citei, as entrevistas do Juca e também do Zico, ou seja, grande obra, né, gente? Uma obra que tem várias produções por vários caminhos, analisando a imprensa, analisando as redes sociais, analisando estádios, analisando ídolos, narrativas de heróis, vilões. Se você quer entender um pouco da Copa de 82 e pensar por que que essa Copa é tão marcante para os brasileiros, negativamente, é verdade, mas é na derrota que também a gente consegue se fortalecer para vir as vitórias. Então, quer entender por que que a Copa de 82 é tão marcante? Não deixe eu conferir essa obra, seja essa versão, seja a nova que vai ser lançada. E é essa contribuição que eu deixo hoje para você aqui no projeto Esporte em Livros, nesse mês de Copa do Mundo que vai se iniciar daqui a pouquinho nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com amigos e amigas, não deixe de curtir aqui o vídeo, ativar as notificações e a gente se vê agora no dia 8 com o projeto Futebol em Histórias, falando do tricampeonato 58, 62, da derrota em 66 até o tri em 70 no México. Até lá, galera!